Olá, eu sou Eliana Marcolino, tive a grata satisfação de ter sido contemplada com a bolsa de estudos pela Link Education. Eu optei pelo curso Sport Nutrition Coach, porque eu trabalho com comunicação e saúde. E no curso, todos os professores têm uma excelente qualidade técnica. Além disso, eles são respaldados nos princípios éticos. Por quê? Fala-se de estética, fala-se de beleza, mas cuja maior preocupação é a saúde humana. Portanto, eu recomendo a Link Education, pela qualidade técnica dos cursos e por estar respaldada nos princípios éticos profissionais. E depois de um bom tempo de estudos e dedicação, hoje é aquele dia que a gente espera desde o comecinho do curso. Acabou de chegar o meu diploma e agora eu sou internacionalmente formada na área da nutrição esportiva. Hoje é um dia muito especial para mim e eu gostaria de compartilhar esse dia com você e falar para você que você pode atingir todos os seus objetivos. Se você tem um sonho, se você se determina, você vai alcançar. Eu sou uma personal trainer com certificado americano e agora eu também sou sua Nutri e Coach. Passando para deixar meus agradecimentos, a toda a equipe da Link Education, que desde que eu comecei no ProClass, eles têm me dado todo o apoio necessário, Daiane, a Chayane e todos os demais professores ou palestrantes. Fazer os cursos da Link, independente de ser personal trainer ou nutricionista, me ajudou muito nessas duas áreas que eu tenho domínio. E ajudou a crescer muito ricamente o meu currículo profissional, o que vem me ajudando a aumentar a minha precificação. Então, obrigado, Chayane, obrigado, Daiane, vocês da Link arrasam. Você já parou para pensar sobre como os métodos e processos de preparação física ainda hoje são arcaicos? Será que a ciência do esporte não avançou em nada para nos ajudar a entregar melhores resultados de maneira mais rápida e efetiva para os nossos clientes e atletas? Então, o meu nome é Rafael Almeida, eu sou mestre e doutor em Ciências dos Esportes e especialista em levantamento de pesos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. E no curso Levantamento de Pesos na Preparação Física Esportiva, eu vou ensinar você a usar essa ferramenta para aprimorar os seus resultados com os seus clientes. Vamos entender como o levantamento de peso pode ser utilizado para aumentar suas respostas de força, potência, massa muscular e entregar de maneira efetiva o desempenho que o seu cliente procura. Não perca a oportunidade de aprender comigo e com a ProClass Club. É um prazer estar aqui com vocês. A conexão deu uma quedazinha aqui, né? Então, o Fabrício já respondeu. Boa noite, professor. Então, onde o Fabrício está, já é noite, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Eu queria pedir para vocês o seguinte: deixem as câmeras abertas para eu ver o rosto de vocês, né? Cada um de vocês, para a gente ir interagindo e ficando um pouco mais próximo nesse nosso ambiente aqui virtual, mas que a ideia é a gente deixar o mais próximo possível. Eu vou espelhar aqui minha tela. Dá um joinha para mim se vocês estão conseguindo ver direitinho essa tela espelhada aqui.
Tá tudo certinho? Perfeito, Ted. Pronto, beleza, Leidson, Djalma, tá todo mundo aí, Carla, vamos nessa. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Então, pessoal, oficialmente, né? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ted Barros. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse assunto que acho que é de interesse de todo mundo, né? Esse assunto do mercado online, da consultoria online, dessa prescrição de exercício à distância, que é um nicho de mercado tão promissor, tão forte, e que a gente negligenciou durante muito tempo, mas que nesse momento a gente ficou um pouquinho agora nessa coisa, né? E aí o que acontece? Eu vou falar um pouquinho sobre esse mercado de consultoria online, como é que a gente avalia, tá? Qual a ideia de um processo avaliativo para que a gente consiga prescrever à distância. Então, a gente sempre fala o seguinte, que a prescrição direcionada, quando a gente fala de prescrição direcionada, a gente fala exatamente de como prescrever em cima daquilo que a gente encontra. Eu não vou falar sobre essas coisinhas aqui, não vou falar sobre currículo e tal, porque até porque a gente tem tão pouco tempo, eu só queria dizer para vocês o seguinte, que além de ser professor, além de ser personal trainer, eu moro aqui no Brasil, né? E além de ser personal trainer, tem uma coisa que nos une nesse nosso encontro aqui, é que atualmente eu tenho consultoria online em 10 países, pessoal, envolvendo a América Latina, envolvendo a América do Norte e a Europa. Então, assim, e tudo isso feito de uma forma consistente e um trabalho, inclusive, voltado para o meio digital. É uma das coisinhas que a gente vai bater um papo sobre a nossa estadia aqui. Chayane vai controlar meu tempo, né? Eu falei com ela aqui no backstage, eu falei, Chayane, olha só, eu falo pelos cotovelos, então se eu falar demais, me trava. E qualquer coisa, só a gente vai abrindo aqui uma janelazinha para no final, vão anotando as dúvidas de vocês, para no final a gente conversar um pouco e para que a ideia é a gente sair daqui com uma alusão muito grande, assim, uma contemplação muito grande do que seria esse mercado. O que é que a gente vai ver hoje, pessoal? A gente vai falar sobre consultoria online, óbvio. Então, essa opção de mercado podendo ser como a fonte de renda principal de vocês, ou então a renda complementar, tá? Então, muita gente que está aí no mercado de personal training, de forma presencial, né? Como a gente já conhece nesse formato, poderia ter a consultoria online como uma fonte de renda complementar, porque chega uma hora que a gente para, né? Seu dia não tem 25 horas, seu dia não tem 30 horas, vai chegar um momento que vai travar e você vai falar, cara, eu não tenho mais como colocar mais alunos aqui. Como é que eu vou fazer? Eu preciso conseguir uma forma de conseguir outras opções de entrada, vamos dizer assim, voltada que eu escolhi profissionalmente. E a consultoria online é uma ótima opção porque ela não depende da tua presença física. Você pode ter... E outra coisa, outro detalhe, não depende da limitação territorial. Eu não preciso... Eu moro no Brasil e eu não preciso estar morando nos Estados Unidos, ou eu não preciso morar na Espanha, eu não preciso morar na Alemanha para ter um aluno lá. Basta a gente conseguir amarrar as estratégias direitinho para manter esse aluno junto com a gente e contemplar essa característica. E aí uma ideia, como se inserir nesse mercado e como prescrever de forma direcionada, pessoal? E aí eu vou dar alguns aspectos de prática clínica nessa nossa estrada para a gente perceber. Gente, printem essa tela, tá? Isso aqui um presentinho para vocês de alguns livros, de alguns materiais que vocês podem se basear e se aprofundar mais nisso que eu falei com vocês, tá? Me marquem lá no Instagram, @TedBarrosTrainer. A gente vai fazendo esse collab, vai fazendo essa troca de interação. É interessante, inclusive, para vocês que estão com os alunos de vocês já aí no mercado de trabalho, para os clientes de vocês, né? Se a gente for falar na relação de mercado, aluno, como vocês queiram chamar, eles entenderem que vocês estão num domingo, vocês poderiam fazer qualquer coisa, mas vocês estão se capacitando para evoluir profissionalmente, para devolver para eles o melhor do serviço. Então, essa aqui é um printzinho de alguns materiais, inclusive, que embasou nessa nossa conversa de hoje.
Tem uma coisa que eu falo muito, pessoal, que assim, ó, você resolve o problema do teu aluno. Quando o aluno te contrata, ele pede para você resolver o problema dele, e que muitas vezes ele não sabe disso. Que problema é esse? E aí eu coloquei o seguinte, tem alguns prints aqui de algumas conversas de alunos meus, né? Então, boa tarde, professor, dando feedback das minhas consultas médicas, minha insulina baixou, o valor está satisfeito, não estou mais com dislipidemia, taxa de colesterol estão muito boas, então ajuste metabólico, né, desse nosso aluno, do aluno de consultoria online. Aqui, parabéns, eu e minha esposa estamos muito satisfeitos com nossa consultoria de treino, já estamos vendo resultados. Outro aqui, ó, por isso eu sempre digo que foi uma ótima escolha a sua consultoria. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, que esse é o melhor feedback que vocês precisam ter, que vocês poderiam ter do aluno de vocês, que é a satisfação dele, que é o momento que ele transforma o preço, tá, em valor agregado. É quando ele entende o seguinte, o que eu investi está retornando para mim. E é aí que representa a fidelidade e a renovação dos planos e pacotes dele. Outra situação que eu queria mostrar para vocês aqui é que, voltado à nossa temática de processos avaliativos, como a gente entender a linguagem funcional, a linguagem postural do nosso aluno, que seriam os principais elementos que vão fazer com que você tenha uma melhor assertiva na prescrição dos exercícios, a gente consegue perceber o quanto isso aqui não é blá, 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 não é terrorismo, o quanto a gente percebe o seguinte, que as pessoas se lesionam muito dentro da sala de musculação por uma não observância dessas características. Então, por exemplo, a gente vê aí que você implementar um exercício, a gente entende o exercício como uma sobrecarga. Você implementando esse exercício com a sobrecarga, onde aquele indivíduo ele não tem o costume, ele não tem condições funcionais e estruturais de fazer isso, a possibilidade de você evoluir para uma lesão é muito grande. Então, é em cima disso que a gente vai pensar nessa perspectiva. É o objetivo do nosso webinar de hoje, onde a gente vai pensar de forma alusiva a como prescrever à distância. Eu acredito que a grande maioria de vocês pode ter um testemunho muito parecido com isso, né? Então, com a pandemia, o mercado online, que era descrente para muitas pessoas, ele ganhou uma certa notoriedade, tá? Legalmente falando, por exemplo, isso foi permitido para nutricionista, que não era permitido, para fisioterapia e tal. E aí, com o mercado online, que era descrente, muita gente, essa coisa de consultoria online, de treino à distância, ela não funciona, não dá certo. E aí, chega um momento que, quando ocorreu a pandemia, foi, inclusive, durante muito tempo, a única opção. O lockdown, em alguns lugares, ele foi realmente total. Então, existiam alguns que foi uma certa maleabilidade, mas em outros lugares realmente não podia acontecer a questão de você sair de casa. E a gente entendeu o quanto a prática de exercícios físicos era fundamental, mas que não poderia ter esse contato. Então, a consultoria online, o mercado online, ele teve um boom nessa época, e que para algumas pessoas que diziam, não, isso não funciona, eu não faço isso, ou ele fazia isso ou não fazia nada, ou ele não trabalhava. Então, eu já tinha alguns alunos de personal nesse momento de consultoria online, né, de prescrição à distância, e com a pandemia isso terminou sendo bastante exponencial. Isso aqui foi uma videoaula, uma aula por videoconferência, não foi a consultoria online propriamente dita, mas é uma aula por videoconferência, vocês estão me vendo aqui, ó, onde eu implementava as ações para os meus alunos, e eles faziam exercícios na sala de casa, e eu fazia a observação dos exercícios, dos ajustes funcionais naquele momento, e a gente utilizava, por exemplo, resistências elásticas, como incremento de sobrecarga, os aparelhos que se tinha em casa, baldes e por aí vai. Então, a gente consegue fazer isso mesmo. E a ideia seria o seguinte, gente, como a gente prescreve e como a gente distribui esses exercícios? Quais são os exercícios que eu sempre digo contraindicados, pelo menos momentaneamente? Por quê? Porque eu não acredito nessa coisa de que existe exercício proibido, mas que existem pessoas que são contraindicadas para determinados exercícios, quando a gente analisa o custo-benefício deles. E é isso que, inclusive, a gente vai fomentar muito na nossa formação. Então, por que a gente ensina os nossos alunos e eles não conseguem executar do jeito que a gente quer? Você vai lá mostrar o stiff. Bom, o stiff é maravilhoso, o stiff é um excelente exercício para os posteriores de coxa. Mas por que quando você ensina para o teu aluno, por que quando você pede para o teu aluno fazer o stiff, ele não consegue fazer o stiff do jeito que você pediu?
Então, esse é um desafio, onde ele vai falar assim, professor, e aí, você sentiu posterior de coxa? Ele vai dizer, não, professor, eu senti a minha lombar doeu muito durante o stiff. Então, entender essa relação de por que a lombar doeu do teu aluno ao executar o stiff, é interessante, a gente consegue fazer isso através de uma avaliação funcional, onde determinados músculos deles se encontram em delay de ativação, que a gente chama, né? Então não consegue ser ativado de forma plena, enquanto os outros se encontram em hiperatividade fusal, e aí termina tendo um aumento muito grande da demanda daquele músculo, compensação e dores. Porque a gente entende, pessoal, que a tríade do processo de prescrição de sucesso, ele é o seguinte, ele precisa ter um caminho que seria, o primeiro, a necessidade do teu aluno, o que o teu aluno, quando você está com alunos de consultoria online lá, ele vai te mostrar a necessidade, qual é a necessidade dele, qual é o objetivo, o que é que ele está buscando. Seria um processo, o outro seria o processo avaliativo, o que é que a gente vai encontrar no nosso aluno, qual é a leitura que a gente vai ter do nosso aluno, e em cima disso, a gente implementar as estratégias de prescrição para, em cima disso, a conversão disso tudo é a transformação, ou seja, o que a gente pode entender como resultados. Então, o resultado do que a gente vai implementar aos nossos alunos, ele vai ser baseado nessa perspectiva aqui. A gente vai juntar os objetivos, o processo avaliativo e o conhecimento que a gente vai colocar na prescrição. E dá para a gente fazer isso à distância? Com certeza, mas a gente só consegue encontrar se a gente sabe o que procurar. Então, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar determinada disfunção, porque eu vou analisar ali o perfil dele, eu vou utilizar uma leitura funcional a partir de uma relação de vídeos que ele vai me mandar, ou algumas fotos que ele vai me mandar para eu poder fazer esse incremento. Isso é interessante, que precisa ser muito explicado para o teu aluno, né? Isso é bem interessante para ele entender esse processo, onde a gente pode fazer avaliações por biofotogrametria, por Functional Movement Screen, que são padrões, vamos dizer assim, padrões ouro, né? Onde a gente consegue fazer essa leitura em cima dessas características, tá? E aí tem um problema disso tudo. Eu falei aqui, tal, pessoal, a gente tem uma característica aqui complicada, né? De falar assim, poxa, professor, você está falando tudo isso, como é que faz isso? Então, obviamente, é impossível a gente falar tudo hoje, mas, assim, a gente vai pensar o seguinte, como é que eu vou prescrever, se você está falando aí que a avaliação é necessária, mas como eu fazer isso com o meu aluno se ele está distante, se eu não estou encontrando com ele, se eu não estou falando com ele? Como é que isso é possível, professor? E aí, me dá uma luz. E aí eu digo o seguinte, como é que eu vou prescrever um treino seguro e eficiente se isso não é possível? A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, é a gente usar a tecnologia ao nosso favor, somado com os conhecimentos de prescrição. Mais uma vez, tirem o print dessa tela aqui, que essa tela tem uma relação de vários apps, né, de vários programinhas, seja eles para o formato Android, seja para o formato iOS, né, para quem tem aí os produtinhos aí da Apple, ou então para o Windows, né, plataforma, o sistema operacional Windows. Então a gente consegue através de, então poxa, professor, mas esse aqui só roda no Android, esse só roda na Apple. Não, isso aqui a gente tem várias opções aí para todos os gostos, para vocês rodarem vários sistemas operacionais, vários programas que vocês utilizam para conseguir fazer o processo da análise avaliativa desse aluno, para prescrever de forma assertiva o trabalho de vocês. Quais são os exercícios que vocês vão fazer para eles? Eu costumo dizer o seguinte, através disso tudo que a gente está propondo hoje, eu consigo fazer uma leitura músculo-esquelética do meu aluno, e eu entendo quais são os músculos que eu vou priorizar, quais são os músculos que eu vou contraindicar, quais são os músculos que eu vou botar no meu volume load da semana de forma maior. Então, eu vejo muito na academia aquela coisa de falar assim, não, você fez a adutora e a abdutora.
Então, vocês vão descobrir, depois disso, hoje, no nosso encontro, vocês vão perceber o seguinte, que não necessariamente eu tenho que fazer a cadeira adutora e abdutora na mesma sessão, vai depender do teu aluno, vai depender da relação funcional e postural do teu aluno. Eu não preciso falar, professor, olha só, eu fiz já 3 de costas, agora eu vou fazer 3 de peito. Não necessariamente, vocês vão entender isso baseado no processo avaliativo do teu aluno. Às vezes, o volume load da escolha de determinados exercícios, eles vão ser baseados no que você viu de avaliação. E não vai ser uma receita de bolo. Então, pessoal, vocês que estão aqui nesse webinar, eu quero que vocês tenham uma visão além do alcance, que vocês vão falar assim, caramba, eu estou enxergando uma nova perspectiva de prescrição. Eu estou percebendo agora que não é simplesmente uma receita de bolo, e é isso que cada um de vocês, o Fabrício, a Ciane, a Poliana, a Kirley, cada um de vocês que estão aqui, vocês vão falar assim, velho, eu estou na frente de um monte de gente que está fazendo o contrário, porque eu entendi agora como é que funciona essa relação de escolha dos exercícios baseados numa prescrição funcional e direcionada. Então, assim, quando a gente vai fazer a avaliação postural, que ela vai dar diretriz, né? Quando o teu aluno ele vai pedir lá, o que é que eu vou precisar, professor? Se de repente ele tiver uma bioimpedância, onde você vai ter os dados ali deles, de percentual de gordura, massa magra, circunferência de determinados segmentos corporais, isso é legal? Sim, mas ele é muito mais comparativo, tá? Se você tiver isso, legal, porque você faz uma comparação, onde você vê o teu aluno lá, quanto ele tinha X% de gordura, agora ele tem X%, mas isso é um dado quantitativo e para comparação, pessoal, mas a gente vai perceber o seguinte, que isso na prática, o teu aluno ele não vai querer saber, pouquíssimas pessoas vão falar assim, professor, antes eu tinha 23%, agora eu tinha 20%. Ele vai querer ver o resultado na foto, no espelho. Se ele vê que a coisa está acontecendo, isso vai suprir qualquer necessidade relacionada a quantitativamente o quanto ele tinha de gordura e quanto ele tem agora, quanto ele tinha de braço e quanto ele tem agora, quanto ele tinha de coxa e quanto tem agora. O que ele vai querer ver é o resultado bruto, final. E isso a gente consegue fazer permeando escolhas assertivas. E na avaliação postural, a gente consegue fazer muito isso. Então, por quê? Porque quanto melhor o equilíbrio postural, a gente consegue fazer uma parte de simetria do nosso aluno a nível estético, a gente consegue ver uma parte de funcionalidade. Por quê? Porque eu vou melhorar a força, vou melhorar o equilíbrio, vou melhorar a flexibilidade, enfim, todas as coisas do meu aluno. E aí a gente consegue fazer isso como, professor? A gente consegue fazer através de fotos. Por quê? Porque a gente compara alguns pontos anatômicos do nosso aluno lá, por exemplo, joelhos, quadris, tornozelos, a coluna, cabeça, e a gente analisa através de de um programinha, vamos dizer assim, de uma estratégia conhecida como biofotogrametria, que é inclusive um dos meus temas de estudo do meu mestrado. E a gente faz isso analisando como é que a gente vai comparar esses pontos, e significa que, eu vou dar um exemplo, por exemplo aqui, ó, deixa eu olhar aqui vocês, abrir aqui, pronto, estou vendo alguns de vocês aqui, deixa eu abrir mais um pouquinho, esticar um pouco mais minha tela, pronto, estou vendo um monte de gente aqui, o Cid, a Hanani, né? A Ciane. Pessoal, vocês que estão aí, Lidson, imagine o seguinte, vamos imaginar que vocês estão agachando, tá? Todo mundo está sentadinho aí, vocês vão agachar. Imagine o seguinte, pega a barra e bota a barra nas costas aqui, tá? Vem para cá, bota a barra nas costas, vocês que estão aí. Podem fazer, aqueles que se sentirem à vontade para fazer esse experimento, bota essa barra nas costas, imagine que vocês estão fazendo agachamento. Esse agachamento aqui é a barra nas costas, tá? E aí eu vou pensar o seguinte, agora, pega essa barra que vocês vão estar agachando. Agora, olha para onde está a mão de vocês. Olha para essa mão, tá? A mão se vocês realmente estivessem com a barra, essa barra estaria atrás de vocês ou elas estariam atravessando o pescoço ou a cabeça? Se elas estão atravessando o pescoço ou a cabeça, isso significa, gente, que para vocês colocarem uma barra nas costas, vocês vão precisar mudar o padrão de comportamento das escápulas de vocês, porque vocês estão com um processo de disfunção na escápula e no ombro,
E o agachamento barra trás, ele não vai ter a sua total plenitude. Então, entendendo isso, como é que vocês vão fazer? A gente vai ter que fazer outra opção de agachamento. A gente pode fazer o front square, ou a gente pode fazer, por exemplo, o globet, né? Que aí você muda a sobrecarga axial, deixa de estar com a sobrecarga atrás da cabeça, para que o teu corpo ele não anteriorize e você mude a linha gravitacional. Então, a gente altera tudo isso durante o movimento. E quando você faz essa leitura para o teu aluno, quando ele vai terminar isso, ele vai falar assim, professor, eu senti o meu glúteo trabalhar, eu senti o meu quadríceps trabalhar, ao invés de ele sentir muito mais a lombar, ele tem que estar muito mais preocupado em ter que encontrar o equilíbrio pélvico. Olha que interessante. E eu estou falando só de um pequeno dado. Então, é isso que a gente vai fazer no nosso processo avaliativo. A gente vai entender do padrão postural do nosso aluno, identificar aquele músculo está encurtado, aquele músculo está hiperativo, aquele músculo está em delay de ativação. E, em cima disso, vocês vão aplicar estratégias muito mais assertivas para os alunos de vocês, tá? Na parte funcional também, então a gente determinada estruturas compensatórias. Aí eu estou mostrando para vocês aqui um exemplo prático também, tá? Isso aqui é uma aluna minha também, a Márcia, tá? Eu vou botar isso aqui para vocês verem. Vocês estão vendo essa fotinha da Márcia aqui, né? A Márcia, ela está fazendo um agachamento, gente. Eu pedi para ela fazer um agachamento na casa dela e ela começou a fazer. Quando eu comecei a ver a Márcia agachando, o vídeo da Márcia agachando, eu percebi o seguinte, ó. Eu percebi que a Márcia, ela é pequenininha, tá? E por mais que ela seja pequenininha, pessoas menorzinhas, elas têm mais facilidade, por questões biomecânicas, a ter um equilíbrio maior na linha gravitacional. Mas ela projetava muito o corpo para frente na hora de fazer esse agachamento. E aí eu sempre ficava perguntando, porque aí eu tentei corrigir, pedi para ela fazer rotação externa de quadril e tal, para melhorar a congruência acetabular, várias coisas assim. Só que ainda assim, a Márcia não conseguia agachar da forma que eu queria. Por quê, gente? Porque vocês estão vendo aqui a setinha do meu mouse, né? Imaginemos o seguinte, que do mesmo exemplo, se a Márcia tivesse com a barra nas costas aqui para fazer um back squat, o que é que aconteceria? Olha onde está a linha gravitacional da Márcia aqui, ó. Se a gente traçasse uma linha imaginária, olha onde vai estar a linha gravitacional da Márcia. Olha o quanto ela projetaria distante do centro de gravidade dela. Sabe onde é que quem é que ia apagar essa peteca aqui? Seria os músculos lombares dela. E sabe o que é que aconteceu? Sabe qual a origem disso aqui? Uma dorsiflexão pobre da Márcia. Olha o ângulo de dorsiflexão da Márcia, 81 graus. O tríceps sural dela, ou seja, os músculos da panturrilha, eles estão tão encurtados que ele não consegue permitir uma boa amplitude de movimento aqui, ó, no popular, a tíbia ou a canela ser projetada para frente para ela conseguir uma boa aquisição de um agachamento. Então, a Márcia, nessa condição, ela não vai ter condições funcionais de botar uma barra nas costas e adicionar sobrepeso para que não force essas estruturas dela. Com o passar do tempo, a gente foi fazendo os ajustes, né, mandando ela fazer estratégias de alongamento, mandando isso não foi nada a longo prazo. Então, eu pedia para ela fazer um intervalo ativo de toda vez que ela terminasse determinados exercícios, eu pedia para ela alongar o tríceps sural dela de forma dinâmica, muito fácil. E olha a diferença depois. Aqui, ó, ela tinha 81 graus, um daqueles programinhas ali que eu botei, se não me engano, foi o Angle Matter que eu coloquei. Eu usei nesse programinha que eu pedi para vocês tirarem o print da tela. De 81 graus, ele desceu para 74. Olha só, pessoal, foram 7 graus de diferença. Olha o que 7 graus de diferença de dorsiflexão ele vai representar na qualidade do agachamento dela. Agora a gente vai botar uma barra nas costas aqui e imaginemos que isso aqui seria a linha gravitacional. Olha como está muito mais distribuída, passando aqui pelo meio do corpo dela, atravessando a articulação do joelho e indo aqui um pouco mais à frente do maléolo. E aí a gente tem uma melhor distribuição das tensões para que a Márcia continue evoluindo no processo. Olha como vocês percebem o quanto a gente pensa numa diferença de padrão, de excelência, de prescrição de exercício baseado numa coisinha tão boba que foi isso aqui, um ângulo de dorsiflexão.
Tá tranquilo até agora, galera? O pessoal que tá com a câmera ligada, dá um joinha aí, tá certinho? A gente está acompanhando o processo aí, tá tranquilo, né? Beleza. Então, o que é que a gente faz, pessoal? A gente faz uma coisa chamada de reprogramação postural e funcional. Eu chamo do seguinte, arrumar a casa. Então, a gente arrumando a casa, a gente permite que os resultados dos nossos alunos cheguem. Outra coisa aqui, olha só, aí eu mostrando para vocês, de novo na prática. Olha aqui, ó, essa aqui também é a menina a Ju, tá? Então, mostrando para vocês aqui que o movimento fala. Por que que o movimento fala? Porque através do movimento a gente consegue fazer uma leitura do nosso aluno. E aí você vai ver o seguinte, como a Ju está fazendo o agachamento aqui, aí eu coloquei também uma linha. Observa que, como ela tem uma ADM baixa insatisfatória aqui do tríceps oral também, né, da dorsiflexão, o que é que está acontecendo? Ela está terminando, distribuindo essas questões e não está tendo perda nas curvaturas fisiológicas. Vocês estão me vendo aí tranquilo, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu voltar. Sim, ok. Então, tá tudo tranquilo? É porque eu percebi que deu um delayzinho aqui. Pronto, então show. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, olha só. Então, voltando aqui para vocês, mostrando. Olha aqui, ó. Então, qual é o primeiro sinal que eu percebo da Ju do movimento? Aqui, ó, ela perda de curvaturas fisiológicas da coluna. Ela faz esse movimento que a gente conhece como retro de quadril, tá? Que esse retro de quadril, ele termina biomecanicamente representando o seguinte... de uma forma muito simples, desligamento de músculos e estabilizadores. Então, eu desligando os meus músculos, as minhas estruturas passivas passam a ser mais consideradas. Isso fica mais danoso para a nossa articulação. Ted, isso é proibido, então não dá para fazer isso? Não, tranquilo, dá. Agora, pense na questão da sobrecarga. A partir do momento que eu implemento também, de novo, uma sobrecarga aqui, isso fica muito mais difícil de ser acompanhado para ela fazer esse processo. Então, arrumando a casa, é interessante a gente fazer, porque eu colocando aqui, ó, essa fotinha aqui também eu botei para vocês, a gente entende que uma distribuição interessante para o exercício seria um paralelismo entre o ângulo da tíbia, uma linha imaginária aqui, tíbia, dorso. Então, eu botei aqui, seria mais ou menos assim, ó, nessa linha branca. Mas olha como é que está nessa linha vermelha. Então, a gente entende que não existe um paralelismo, ou seja, não existe uma distribuição ideal de forças para que a gente consiga distribuir isso de forma interessante a partir do momento de uma questão de implementação de sobrecarga. Então, a sobrecarga, leia-se uma barra. Então, quando eu colocar essa barra para essa minha aluna, então, estou preparando a casa para lá no futuro ela começar a trabalhar de forma interessante. A gente vai vendo aí também, né? Não sei se vocês acompanham na internet, tem uma certa polêmica entre a elevação pélvica e o agachamento, quem é melhor, quem é o pior. Eu sempre digo, não existe o que é melhor e não existe o que é pior. Cada um tem a sua importância e cada um tem a sua característica peculiar. Então, a gente não tem que estar dizendo o que é melhor, o que é pior. Mas aí eu mostrando para vocês o seguinte, de um aluno meu também aqui, o Alan Delon, observa o seguinte, que quando eu pedi para ele fazer uma elevação pélvica, ele não consegue estender completamente, ele não consegue deixar a pelve dele neutra, que seria aqui, ó, se fosse essa linha imaginária cinza que eu coloquei aqui. Ele não consegue elevar totalmente. Eu falo, Alan, isso aqui é o máximo que você consegue? Ele, velho, é o máximo que eu consigo. Então, essa leitura para mim, quando eu tirei a foto, eu mostrei o seguinte, que esses músculos flexores de quadril deles aqui se encontram encurtados, então, ou hiperatividade, tá? Quando o músculo está encurtado e hiperatividade, a gente diz que o parantagônico dele, ou seja, o músculo contrário, ele se encontra em delay de ativação. Eu não consigo ativar ele de forma completa. É basicamente o seguinte, se o meu músculo lombar estiver encurtado, o meu músculo contrário, que seria qual? Que seria o abdominal, ele não consegue ter uma boa ativação. Se o meu reto femoral, que é um músculo flexor de quadril, estiver encurtado, o meu glúteo não vai ter uma boa ativação. Então, é sempre assim. Se eu tenho um músculo hiperativo, pessoal, eu tenho outro músculo contrário, que é o outro parantagônico em delay de ativação, e ele não vai conseguir ser acionado direito para ter uma plenitude do movimento. Então, vai dizer assim, não, a elevação pélvica é excelente
para glúteo. Se o teu aluno estiver nessa condição, não vai ser excelente, ele não vai conseguir ativar o glúteo de forma prime, ele vai estar sempre em delay de ativação. Então, observa como essa leitura ela vai servir para vocês. Se vocês pegarem a foto do teu aluno de consultoria online ou o vídeo e pedir para ele reproduzir dessa forma esse vídeo, vocês olharem a leitura funcional dele e perceber que não vai estar acontecendo, a primeira coisa que eu vou saber aqui é dizer o que é que eu vou precisar implementar nas minhas estratégias para o meu aluno, é liberar esses flexores de quadril. O reto femoral, que é um músculo, é um feixe do quadríceps, que ele é biarticular, tá? Que funciona como flexão de quadril, e o psoas. Se eu consigo fazer isso, eu consequentemente eu aumento a minha ativação do glúteo na hora de fazer a extensão de quadril. Então, isso vale para todas as regras aqui. Então, por exemplo, o fechamento dos joelhos, né, que a gente chama de valgo. Então, valgo dinâmico. Se o meu adutor está encurtado, ele está em dominância. Na hora de fazer o movimento de extensão de quadril, ou seja, de subir durante o agachamento, se o meu adutor ele tiver em dominância, tiver encurtado, tiver em hiperatividade fusal, quem vai chamar a responsa para fazer o movimento vai ser ele. Ele vai fechar o joelhinho e você não tem uma contemplação do movimento, além disso ser perigoso para a articulação do nosso joelho, porque termina alterando o groove articular, tá? Até aí tranquilo? De boa? Certinho? Dá um alô aí, você tá tranquilo? Vocês não estão com sono não, né? Tá tudo tranquilo, tudo certo. Então vamos seguir aqui o baba. E é isso. Então, quando você fez todas essas apreciações, todas essas condições, transforma isso na forma de um relatório para você. Por quê? Porque esse relatório, essa leitura, é como se fosse um prontuário, né? Que esse prontuário vocês vão conseguir entender o que é que vocês vão fazer com ele. Então, se entender o que está com uma hiperatividade da lombar, eu vou precisar soltar o processo de hiperatividade lombar para poder melhorar isso. O que é que eu encontrei? Então, todos esses dados eles vão servir para prescrever o treino de vocês. Então, hoje, pessoal, eu vou dizer para vocês que para eu ter esses alunos em 10 países, eu preciso ter um tempo para me dedicar a isso. Então, não é simplesmente o Ctrl+C, Ctrl+V, porque senão eu não vou ter fidelidade do aluno. A verdade é essa. Você pode botar... A gente aqui, lá na frente, a gente vai falar sobre tráfego pago, a gente vai falar sobre um monte de coisa, estratégias de aquisição de alunos, nessa formação, né? Só que não adianta você ter uma boa estratégia de marketing se as suas habilidades técnicas não forem bem amarradas. Então, você vai angariar o aluno e não vai fixá-lo. O que vai fixar é justamente essa capacidade de vocês de estarem fazendo esse processo. O Cook, no livro Movement, né? Ele fala muito sobre isso aqui, ó, o Functional Movement Screen, que é um padrão, uma série de padrões de exercícios funcionais que você consegue fazer uma leitura do teu aluno. Eu vou dizer o seguinte, que você pode, com exercícios básicos, você consegue fazer essa leitura. É por isso que eu não me prendi ao movement screen. Eu me prendi ao seguinte, um agachamento, você consegue fazer uma leitura do ritmo, do ritmo aqui da articulação do tornozelo, né? Se ela consegue ter uma boa dorsiflexão, se ela consegue ter um padrão de estabilização legal, se ela consegue ter um valgo, se ela consegue manter os joelhos alinhados e ele não perde o alinhamento central. Naquela elevação pélvica, idem também, eu consigo perceber qual é o ritmo do quadril do meu aluno, se eu consigo permitir várias coisas. Então, assim, com exercícios do dia a dia, eu consigo perceber isso de forma muito simples. Eu uso para os meus alunos, quando eu peço para ele 3 vídeos, eu peço 3 vídeos básicos para entender como é que funciona o padrão funcional deles. Além de pedir as fotos, eu peço 3 vídeos, o agachamento, o stiff e a elevação pélvica. Aí eu peço sem carga, eu peço sem nada. E com esses 3 exercícios eu consigo fazer uma leitura completa de como é que esse aluno vai fazer. Com relação à avaliação postural, a gente consegue colocar aqui, ó, num programinha. Esse aqui é um programa de avaliação que você consegue colocar, você bota aqui um simetrógrafo digital, né? As réguas, as linhas imaginárias que você utiliza aqui, a simetria. Então, você olha, joelho direito está mais elevado, quadril esquerdo está mais elevado, joelhos aproximados da linha média. Tudo isso vai me dar uma leitura, como é que anda esse padrão postural.
e corporal. Então, aqui eu já entendo aqui, ó, que os ombros protusos significa encurtamento do peitoral menor, escápulas abduzidas, encurtamento dos retratores, dos abdutores escapulares e delay de ativação dos romboides. Então, joelhos em geno recurvato, então o quadríceps muito mais forte do que os posteriores de coxa. E a gente vai utilizando essas leituras. Mas isso aqui também você pode utilizar de boa. Numa foto aqui, ó, isso aqui, eu só botei isso aqui para ser mais didático para vocês, mas olha aqui, um processo de retificação lombar. Então, esse é um aluno que tem hernia de disco, ele tem uma hernia de disco ó, que causa um quadro de dor muito grande, e aí a gente encontra aqui um processo de retificação lombar, as curvaturas fisiológicas da coluna dele estão alteradas, ele não tem uma lordose lombar, ele tem um processo de retificação, geno recurvatum, ou seja, aqui ó, os joelhos hiperestendidos. A gente vê aqui um desnível entre as cristas ilíacas posteriores aqui, então a gente percebe um quadro de escoliose, e esse quadro de escoliose cria uma relação de lombalgia muito forte com ele, então a gente já entende várias questões aqui. O Jô é um dos professores também aqui do Link Education, ele é fera nisso, vocês vão aprender de forma muito mais intensa esses processos, tá? De como essa relação ela vai nos ajudar. E aí já de cara você percebe o seguinte, professor, e daí? Se eu descobrir que o meu aluno tem uma escoliose, olha aqui, ó, a gente já percebe quais são as estratégias. Então, desde cara eu já vou dizer para vocês que para o teu aluno que tem escoliose, evita fazer sobrecarga axial, ou seja, coloca uma sobrecarga apendicular. Os exercícios que não são, que você não coloca a carga diretamente incidente sobre o esqueleto axial, ou seja, sobre a coluna, eles vão ser mais benéficos. Então, por exemplo, o Globet aqui que eu coloquei, ele vai te servir muito mais para o teu aluno por uma questão de segurança e de eficiência, ele vai estar muito mais concentrado. Um aluno que tem um processo escoliótico nesse padrão aqui, olha como as cristas, as cristas ilíacas, não, desculpa, o bordo inferior da escápula dele estão desnivelados. Olha o processo escoliótico que ele tem aqui. Quando você coloca uma barra aqui nas costas desse cara, ele vai ter uma preocupação muito maior em ter que apoiar e fazer um movimento de estabilização nesse parâmetro aqui, do que de executar o exercício e fazer a ativação dos músculos alvos necessários. Então, são condições que a gente vai entender esse processo e adequar à realidade. Aqui também eu estou mostrando para vocês o seguinte, o aluno que tem o ombro protuso, escápula abduzida, mais ou menos assim, ó, para fora, então a gente já entende que existe uma hiperatividade dessa musculatura aqui, e a gente percebe que as estratégias, por exemplo, de liberação, seja uma autoliberação no espaldar ou na parede, antes do próprio exercício propriamente dito de retratores escapulares, né, de uma remada, por exemplo, ele vai servir para aumentar a ativação e melhorar a simetria e a relação funcional desse aluno. Então, a gente já trabalha com todos os aspectos ao mesmo tempo, com os objetivos estéticos que ele te aí propõe, com os objetivos funcionais, diminuição de quadro de dores, equilíbrio e por aí vai. E no final das contas é isso, gente. A gente trabalha com isso aqui, ó, como se fosse um cabo de guerra. Só que esse cabo de guerra não é tão simples assim. Por quê? Porque a gente percebe que não é só em um sentido, a gente tem várias coisas aqui, ó. A gente tem o romboide tracionando para fazer a retração, a gente tem o peitoral para fazer a abdução, o peitoral, o trapézio inferior para deprimir escápula, o trapézio superior para elevar, enfim. E aí tem todas essas questões que quando a gente cria a coisa acontece. Vamos lá mais um pouquinho de prática de novo, tá? Então, observa aqui também essa aluna ela tem queixas de lombalgias, tá? Então, olha aqui, a gente percebe nessa leitura aqui, eu já percebo aqui para vocês, ó, se vocês observarem, olha como o bordo aqui da escápula dela está saltado. Então, por uma foto, eu não marquei nada, só para vocês perceberem realmente. Então, observa esse drop pélvico, ou seja, um lado da pelve dela está mais elevado do que o outro. Se vocês conferem comigo aqui, vocês conseguem perceber que o lado esquerdo está mais alto do que o direito? Vocês conseguem fazer essa leitura? Dá um joinha quem conseguiu fazer, consegue perceber? Então, olha só, isso aqui a gente pode avaliar o seguinte, que um lado do quadrado lombar ele se encontra hiperativo,
e o adutor também aqui se encontra hiperativo, essa pelve dropa, e ele vai construir toda essa condição aqui, ó. E essa aluna, quando ela conversou comigo, ela estava apresentando fortes queixas de dores articulares no joelho. Sabe por que ela sente dor no joelho? Porque essa condição aqui dela vai impactar diretamente na articulação do joelho, onde o groove articular convencional dela, que seria o espaço intercondilar, né, e é uma coisa mais anatômica, ele não consegue trafegar de forma plena nesse espaço. Então, ela termina tendo região de contato e dores. Isso também pode ser, a gente, na mesma leitura, a gente pode fazer para articulação do ombro muita causa de síndrome do impacto, de bursite trocantérica, de bursite, na verdade, no ombro, de síndrome do impacto. Ele tem uma relação muito forte a essas questões de desequilíbrios, de músculos encurtados, músculos enfraquecidos, e essa leitura é fundamental. A gente fala de glúteo, né? Vocês vão ter alunas, essa aqui é minha esposa, gente, aí que eu botei aqui na foto, nesse videozinho, a Mila. Então, vocês vão perceber o seguinte, que a gente fala muito de ativação, de que o agachamento é muito bom e a gente tem que ativar, assim, assim, assado. Só que aquilo que eu falei para vocês, então, mostrando aqui que se eu não consigo ter uma boa extensão de quadril, para a Milena, então, por conta dos músculos que se encontram hiperativos, eu não vou conseguir fazer uma boa ativação do músculo-alvo, que seria o glúteo. Então, antes de fazer determinadas estratégias com ela, principalmente no volume load de meninas, né, das mulheres, que gostam muito de trabalhar as pernas, o quadríceps e tal, que é um músculo que fica mais na cara, a gente tem que tomar muito cuidado com a distribuição desse volume para não criar uma relação de hiperatividade e você não perder a ativação do músculo contrário. Então, idem também aqui, ó, dessa forma. Então, essa variação que todo mundo, vocês já devem ter visto, essa variação da cadeira abdutora com esse step aqui, né, que é a variação a 45 graus. Isso é um ajuste biomecânico, onde se prioriza trabalhar essas fibras posteriores do glúteo médio, tá? Por quê? Porque em condição de hiperatividade do quadríceps e do adutor, a relação de abdução da cadeira abdutora, ela fica muito mais voltada para o tensor da fascia lata, que é um músculozinho que ele termina impedindo a ação do glúteo médio. Quando você faz essa posição aqui a 45 graus, então, o tensor da fascia lata ele entra num processo chamado de insuficiência muscular. Ele não consegue gerar capacidade de movimento e a responsa vai ficar muito mais conexão ruim. Então, aqui vocês estão vendo aqui tudo certinho, né? Estão vendo aqui. Então, sim, botando aqui. Voltando de novo. Então, aqui, como eu falei com vocês, esse aqui também é um exemplo de um stiff, tá? Então, mostrando aqui dessa linha, de como a gente, inclusive, permite perceber qual seria a melhor forma de se trabalhar o stiff relacionado a essa condição. E aí a gente entende que, baseado nessa leitura do nosso aluno, a gente consegue perceber qual seria o melhor, o good morning, o stiff, baseado em linhas superficiais. E aí, como eu mostrei para vocês, também relacionado a essa questão da puxada, né? Então, a gente já está fechando aqui. Quais seriam, só para a gente entender que, por exemplo, um processo de disfunção dos músculos escapulares aqui, que vão impactar diretamente no ombro, eles vão colocar também a saúde do ombro em questão por conta do pinçamento da região subescapular. Então, a gente tomar cuidado sobre essas condições. No final, isso aqui é um esqueminha, né, muito simples que eu montei aqui, sobre, se quiserem tirar foto, inclusive, pode tirar um print aqui dessa tela, o do quanto simples exercício, o tanto de coisa que a gente considera durante o exercício, né, do agachamento escapulo-delto, bracing ativo do abdômen, manutenção das curvaturas fisiológicas, alinhamento anatômico, estabelecimento aqui dos rotadores externos para melhorar a articulação. Enfim, todas essas condições que a gente vai pensando. E aí, em cima disso, pessoal, de novo, que a gente pensa em resolver o problema do aluno é fundamental, é a melhor parte da coisa, porque é aí que a gente transforma os nossos resultados, a gente converte isso em resultados.
Tem uma brincadeirinha que eu sempre falo, né? Que eu digo o seguinte, que apertar um parafuso, ela custa R$ 1, pessoal. Mas saber que parafuso apertar é o pulo do gato do esquema, né? Que a gente tira aqui como processo de... É o que vai dar valor ao serviço que vocês estão oferecendo. Então, desses R$ 1.000, R$ 1 é saber apertar um parafuso, mas saber que parafuso apertar é o que vai ser o grande X da questão. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí, para vocês nesse domingo, para a gente fazer um processo, uma alusão de o quanto é importante o nosso processo avaliativo para determinar os nossos resultados dos nossos alunos, mesmo à distância no processo de consultoria online. Então, muito obrigado.